estabelecido depois. Então, esses foram alguns pontos que foram colocados dentro do sistema para que a gente pudesse ter a certeza do desenvolvimento do software, né? Quando falamos em biometria, a gente tem que pensar em 3 ações que são primordiais para isso. A primeira delas é a identificação. O que seria a identificação? O usuário chega até o leitor biométrico e coloca o seu dedo. O sistema em si, ele vai pegar essa identificação que ele fez pelo leitor e vai guardar isso, não como a foto que está ali, assim como um código binário, ele vai ser armazenado dentro do banco, dentro disso. O segundo passo é o reconhecimento. O que é isso? Quando você colocar lá o seu dedo, o sistema tem que reconhecer isso para dentro. Então, quer dizer, ele vai ter que ter armazenado essa leitura que ele fez do seu dedo. Correto? Então, o que acontece? A terceira etapa dele é você chegar no sistema e conferir se a sua identificação é aquela mesma. Ou solicitar isso para um usuário final. Então, quando ele colocar esse dedo cadastrado, ele vai até o sistema, compara essa identificação para saber se realmente é a que está cadastrada para aquele ID, no caso, que seria o nome da pessoa que está cadastrada pelo nosso sistema aqui. Fez essa comparação, ele dá o comando final, que nesse caso aqui seria de abertura de porta. É uma preocupação do desenvolver nosso sistema, né, era que não se criasse um sistema sem utilidade. Então, a gente teve a prova de que o nosso sistema poderia ser útil, né, porque no mercado já existem vários tipos de setores que podem ser aplicados ou que já é aplicado em sistemas biométricos, né. Basicamente, a pessoa que vai adquirir um sistema biométrico, ela tem ou uma aplicação ou um setor que exige uma segurança quanto à autenticidade de usuários, a autenticação do usuário. Nosso sistema, a gente elaborou um módulo de acesso biométrico. Ele pode ser usado para acesso, para controle de ponto, para cadastro de pessoas, cadastro de pessoas, onde você queira, exija que a pessoa que esteja lá acessando o cadastro seja ela mesma. Sistemas de votação, como a gente já vê hoje no TSE, em alguns estados, foi usada a biometria para garantir a unicidade do usuário, e várias outras áreas que exigem segurança quanto à autenticidade do usuário. Daí a gente viu que realmente é um sistema que tem utilidade. A gente concretizou isso, né? Porque essa visão a gente já tinha, com certeza. Bem, pessoal, aqui desse nosso projeto está descrito aqui algumas tecnologias que foram utilizadas, além de perguntas a vários professores, né, e vários têm pedido aí orientação de várias pessoas. Dentre eles estão Java, PostScript, o Eclipse na versão Alice, vocês vão ver funcionando daqui a pouco aí. Dentre esses hardwares existe o leitor biométrico, o fabricante é TecMag, o circuito eletrônico que foi criado especificamente para esse circuito, na intenção de se gerar tanto a segurança de algum retorno, quanto a capacidade de abrir esses circuitos a mais. Vocês vão entender um pouco mais na hora que a gente for explicar sobre o circuito ali, como é que ele funciona. E esse acesso à porta paralela, que é o que dá esse comando externo, ele está sendo feito por um softwarezinho chamado UserPort, que é a comunicação dessa porta paralela já com a aplicação. O driver, né, que foi, como já no caso é o Java precisa desse driver para poder fazer essa conversação. E a DLL dentro do Windows, que é para que vai comunicar com a porta, que vai fazer a liberação do fluxo. Aqui, pessoal, está alguns requisitos do nosso sistema, requisitos básicos, funcionais do nosso sistema. Quantidade de amostras, quantidade de dedos que a gente pode cadastrar no sistema. Nós configuramos para se cadastrar de 3 a 10 amostras. Por que de 3 a 10? Uma só, você pode acontecer um acidente, cortar o dedo, desconfigurar a sua impressão digital, e não vai dar conta de autenticar. Então 3 já é mais difícil, né? E recomenda que seja de uma mão diferente. Caso ocorra alguma eventualidade com uma mão, você tem a outra. É uma maneira de resguardar esse problema. Nível de qualidade seria o nível de detalhes que seria capturado na biometria da pessoa, que seria convertido no código binário, passaria pelo algoritmo e seria convertido em código binário. Então seria o nível de qualidade de detalhes da impressão que o sistema iria detectar. Verificar, onde o usuário pode verificar se ele está cadastrado no banco de dados, se sua impressão foi coletada normalmente, verificar se ele está ok lá no banco.
identificar, que seria o momento que o usuário, posteriormente, depois de cadastrado, já vai no sistema e vai se identificar para fazer a abertura da porta, para fazer uma operação de cadastro. Cadastrar dados, onde após ser cadastrada a biometria, vão ser vinculados os dados desse usuário. E habilitar o circuito eletrônico, que seria a gente habilitar o circuito para abertura de porta, iluminação, que é o nosso caso, ou vários outros tipos de circuitos que podem ser configurados no projeto. Bem, pessoal, como eu disse, esse aqui é o circuito eletrônico criado especificamente para esse nosso projeto. Qual é a funcionalidade dele? A primeira seria, de acordo com esses diodos aqui, ó, é não deixar retornar nenhuma energia que seja do trafo ou da fechadura para a nossa porta paralela. E a segunda é transformar esse pulso, porque ele tem uma tensão de 5 volts, só que a corrente dele é de 0,3 miliwatts. Então, a princípio, a gente até achou que com esse pulso a gente pudesse atracar um relé para ele poder liberar a porta ou ligar a luz. Não conseguimos. Por quê? Essa corrente é muito baixa, ela não é sensível até ligar o relé. Então, esse circuito, o que ele faz? Ele trata essa tensão para entrar nesse transistor. Esse transistor é um transistor FET, que ele opera com uma faixa muito pequena de corrente. Ele trabalha com 0,1 miliwatts até 5 watts. Então, com essa corrente entrando, a gente só fez a ponte retificadora aqui, o tráfego manda os 5 volts, e esse pulso que está entrando, atraca o relé. Esse relé aqui é que pode ser mudado para várias configurações, ou de 220, ou 12 volts, 24 volts, dependendo da saída ali que você puder colocar. No caso da fechadura, quando ele atracar aqui esse FET, ele libera o sinal do relé. Uma ponta, ele vai receber a tensão que está vindo do relé, que no caso é a ponta comum, e a saída do tráfego, que seria os 12 volts. Então esse circuito eletrônico ele foi criado especificamente para isso. Mas a saída dele ali você pode colocar, por exemplo, 220 na entrada do relé, que ele vai poder acionar uma lâmpada 220, digamos assim. Então, esse é o funcionamento do circuito. O circuito aqui, se quem tiver curiosidade, pode aproximar aqui. A gente deixou ele aberto aqui. Esse circuito realmente foi a gente que confeccionou ele, juntamente com uma pessoa especializada em eletrônica. Foi um grande problema que a gente teve, porque o sistema se limitou à programação, nós tivemos que estender para essa tecnologia. A gente vai mostrar um pouco o funcionamento do nosso sistema em si. Então, licença. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente vai colocar a aplicação em funcionamento. Como é que ela funciona? Como o Rafael disse, os requisitos, quais são as partes em que o usuário, no caso aqui, seria o administrador, está comandando esse software. Ele vai poder detectar dedo falso, que seria isso. Se a pessoa fizer um molde de silicone, ele não vai ser lido por esse leitor, porque esse leitor, ele analisa tanto a parte térmica, né, do dedo, quanto a pulsação. Então, você consegue garantir que ele não vai conseguir ter um dedo falso, correto? O nível de qualidade, a gente tem muito baixa até a personalizada, que a gente pode dizer qual é o valor que a gente quer disso, certo? Na quantidade de amostras, a gente tem um valor de 3, como o Rafael disse, né, até 10, justamente para evitar o valor mínimo, que seria das mãos, né? Você pode ter uma eventualidade ou perder a mão, um dedo, e aí você tem outras para você poder utilizar. Bem, e na outra parte a gente tem o executar, que seria essa parte que a gente deixou bem grifada aqui, o cadastrar. É o primeiro passo que o usuário tem que fazer. Então, se você não é cadastrado, você vai cadastrar a sua biometria, vai ser gerado um ID, e esse ID você pode ser verificado ou, né, depois alterado pelo administrador. No verificar, eu posso verificar sem precisar comandar alguma coisa. Por exemplo, eu quero saber se o João já tem um cadastro aqui. Eu posso clicar em verificar, ele vai abrir a tela de quantos já tem cadastrado, né? Tá vendo aí? E isso aí vai me mostrar quantas pessoas já tem ou quais estão cadastrados, para eu poder não gerar um ID, né, com o mesmo nome ou o mesmo aspecto. E no identificar, se eu clicar em identificar, ele já vai direto com o pulso para o leitor biométrico.
Tanto que se o Rafael conseguir clicar